O segundo mito é relacionado a esse primeiro. O segundo mito é bastante famoso, você provavelmente já ouviu em algum lugar, é a ideia de que filosofia é doutrinação comunista ou marxista. Meu Deus. Enfim, infelizmente a gente tem de lidar com esse tipo de coisa. Eu não sei onde surgiu esse mito, eu não sei de onde esse mito veio, nem sei como ele se tornou tão popular, mas o fato é que essa é uma história popular acerca da filosofia. Ele, no entanto, envolve dois erros. É fácil perceber que isso é um mito, basta a gente olhar para duas coisas. Primeiro, como eu disse antes, agora ao falar do primeiro mito, filosofia não se resume à filosofia política. A filosofia política é uma área da filosofia, mas não é a única. A filosofia é constituída de metafísica, epistemologia, filosofia da mente, filosofia da matemática, filosofia da física, filosofia da lógica, estética e etc. Então, filosofia inclui muitas outras áreas além da filosofia política. Se filosofia fosse doutrinação comunista ou marxista, filosofia se resumiria em filosofia política, mas isso é simplesmente falso. E, novamente, é só uma questão de olhar e ver. Aqui, ó, tá aqui um livro de metafísica, que pouco ou nada diz sobre marxismo e etc. Está aqui novamente, ó, um livro de filosofia da lógica. E como esses há vários. Como eu disse, se você quiser fazer filosofia sem sequer tocar em questões políticas, você vai conseguir. Então, você vai conseguir fazer pesquisas em filosofia que nada tem a ver com política, pesquisas em filosofia que nada tem a ver com marxismo, pesquisas em filosofia que nada tem a ver com comunismo. Então essa ideia de que a filosofia de doutrinação comunista erra primeiro por supor que filosofia é filosofia política. Filosofia não é filosofia política. Mas há ainda um segundo erro dessa ideia, que é a ideia de que a filosofia política é fundamentalmente marxismo, socialismo, comunismo. Isso é completamente errado. Olha, existem muitas correntes diferentes hoje em filosofia política. Para citar aqui as que eu vou tentando lembrar aqui. Libertarismo de coração aberto, utilitarismo, igualitarismo de bens primários, igualitarismo de recursos, igualitarismo de capacidades, enfim, socialismo, comunismo, anarquismo, etc. São muitas teorias diferentes, tá, acerca dos ordenamentos sociais, acerca da justiça, muitas teorias diferentes da justiça, e marxismo, socialismo, etc., são apenas exemplos de teorias desse tipo. Hoje, você pode fazer uma pesquisa inteira em filosofia política sem mencionar Marx, se você quiser. Eu próprio pesquisei filosofia política durante a minha graduação, por exemplo, e Marx não teve grande relevância para a minha pesquisa. Na verdade, Marx nem estava incluso nas minhas referências. Não porque eu não gosto de Marx, mas porque ele acabou não tendo muita relevância para a minha pesquisa em filosofia política. Então, Marx não apenas não é o grande nome da filosofia, ele sequer é um nome que domine a filosofia política. Isso não é uma crítica a Marx. É só que a filosofia política é mais rica que isso. A filosofia política envolve muito mais que Marx, muito mais que o comunismo. Aliás, você já ouviu falar de liberalismo, se você ia contra o comunismo e é um liberal, não sei o quê? Na filosofia que você encontra as melhores defesas do liberalismo. Na filosofia que você encontra a ideia de Estado mínimo, as melhores defesas de Estado mínimo. Tá, alguma coisa em economia também, mas enfim. A filosofia é uma das principais áreas para você encontrar argumentos a favor dessas coisas. Então, de modo algum, a filosofia política se resume a marxismo e etc. A ideia de que filosofia doutrinação comunista é uma bobagem, não sei como isso foi difundido, mas é uma bobagem. Aliás, é até decepcionante, porque muita gente já ouviu falar de socialismo, marxismo quando entra na filosofia. E às vezes as pessoas estão muito interessadas nisso quando entra. Eu, por exemplo, gostava muito de Marx quando entrei na filosofia. Eu estava muito ansioso para estudar Marx, para aprender mais sobre o comunismo, para falar de comunismo e etc. E foi uma decepção só, porque quando eu entrei na filosofia, os professores simplesmente não falavam de Marx, não mencionavam Marx, eu não tive aulas sobre Marx e etc. Eu fui conseguir fazer uma disciplina sobre Marx no fim do meu curso de graduação. E mesmo assim era uma disciplina eletiva, nem era uma disciplina obrigatória. Aí eu consegui aprender o básico, e foi isso. Eu terminei minha graduação sabendo muito básico mesmo, o básico do básico, acerca de Marx. Eu vi muito mais outros filósofos políticos, como John Rawls e Robert Nozick, por exemplo, do que Marx.
não exagerem a importância de Marx. Marx não tem essa influência toda na filosofia. Ele é um grande filósofo? É um filósofo clássico. É muito importante? Mas há um monte de outros filósofos importantes em filosofia política. A filosofia política vai muito além de apenas Marx, marxismo e etc.